A paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje falaremos sobre como preparar com sucesso a aula da Escola Bíblica Dominical. São 5 dicas de ouro, extraídas do livro Ensinando com Êxito na Escola Dominical, do autor Meyer Pearman. Nesta obra, o autor ensina princípios importantes que regem o ensino, especialmente aplicados à escola dominical. Vale ressaltar que neste livro, tanto o professor iniciante como o veterano encontrarão material abundante e apropriado que os capacitarão a desempenhar com mais eficiência a importantíssima tarefa de ensinar. Informa ainda que em vídeos futuros abordaremos outros temas importantes trazidos por Pearman e outros autores cristãos, para que nossos inscritos sejam cada vez mais abençoados. Então vamos tratar do assunto de hoje, que é sobre como preparar com excelência uma aula de escola dominical. Não há maior honra ou alegria do que ensinar a inerrante e infalível Palavra do Deus vivo. E cumprir esta missão em alto nível é ainda mais gratificante. E aqui vão 5 dicas para que você chegue diante de seus alunos com segurança e preparado para tocar seus corações com o ensino da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, peço que dê agora o seu like e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Isso ajuda muito o nosso trabalho e abençoa o nosso ministério. Vamos à primeira dica. Estude a lição desde o início da semana e a examine diariamente. Aqui o autor recomenda o que seria um plano ideal de estudo, meia hora por dia, no mínimo, de estudo da lição. Fica melhor ainda se você puder estudar sempre a mesma hora, todos os dias, a partir de segunda-feira. Ressalte-se que este estudo sempre deve ser de qualidade. Por isso, comece com oração e use muita meditação, a fim de que você realmente assimile com a mente e o coração o conteúdo. Assim como a criança pode dominar uma bicicleta e rodar nela com espantosa habilidade, podemos dominar em nossa mente as verdades da lição, pelo estudo e meditação contínuos. O que um escritor famoso disse da preparação de um discurso aplica-se bem ao preparo da lição. Vejamos. Comece a examinar a lição uma semana antes. Estude-a todos os dias. Arranje tempo para pensar nela todos os dias. Relembre a lição, a última coisa antes de orar e dormir. Pense na lição na manhã seguinte, enquanto se barbeia, toma banho, vai ao trabalho, espera o elevador ou almoça. Dialogue sobre a lição com seus amigos. Faça dela seu tema de conversa. Faça a si mesmo todas as perguntas prováveis referentes à lição. Em resumo, comecemos a estudar a lição logo no primeiro dia da semana e estudemo-la todos os dias, meia hora pelo menos. 2. Estude conscienciosamente. Nesta dica, o autor cita o livro intitulado O Professor em uma Metalúrgica, uma obra para obreiros da escola dominical. O livro descreve bem a atitude a ser assumida por alguém que quer ter grande êxito como professor de escola bíblica dominical. Diz o autor: 4 quilos de aço darão um machado, mas 4 quilos de aço não são um machado. 3 coisas são exigidas: forma, fio e polimento. O estudo diário consciencioso faz isto para o professor da escola dominical. O professor é o eixo em torno do qual a escola dominical gira. Se o professor estiver bem preparado, então o eixo está bem lubrificado e o rolamento das esferas gira bem. O trabalho de ensinar será mais fácil. E dentro deste tópico, temos algumas sugestões quanto ao estudo do professor. Estude o texto bíblico da lição antes de ler a revista. Aqui, é recomendado que o professor estude o texto bíblico como se não tivesse a revista para ajudá-lo. Outra sugestão é: ajunte mais material do que você acha que vai precisar para a sua aula. Todo o material reunido para uma aula de 50 minutos deve ser abundante, maior do que o professor precisará para o bom desenvolvimento do seu tema na aula. A reserva de conhecimentos dá força a cada palavra que o professor disser. A confiança do professor se transmite à classe toda. E a última sugestão é: estude a fundo a lição. Se, por exemplo, a lição se encontra na Epístola aos Gálatas, estude a epístola inteira. Se vai começar uma série de aulas acerca de um dos evangelhos, seria excelente ler primeiro o evangelho inteiro. Se a lição trata de um dos acontecimentos da vida de Josias, estude todos os capítulos nos livros de Reis e de Crônicas que falam de seu reinado, e também as profecias em Jeremias e Sofonias que foram pronunciadas durante este período. Para que todo este trabalho? Porque quanto melhor conhecermos o todo, mais compreensível nos será a parte. Dica 3.
Escreva de modo completo os resultados de seu estudo. Este método estimula a sua memória. Também faz que os temas fiquem mais claros em sua mente. Aqui trata de um resumo escrito sobre toda a pesquisa feita durante a semana sobre o tema da lição. Isso o ajudará a chegar para a aula com as descobertas ainda frescas em sua mente, o que facilitará ainda mais o processo de ensino na sala de aula. Quarta dica: prepare sua aula em oração. Seu primeiro objetivo, como professor da escola dominical, não é de ordem intelectual, mas espiritual. A edificação do caráter cristão em seus alunos. Mas tentar partilhar conhecimento espiritual com êxito, sem o poder espiritual que vem pela oração, seria como tentar tocar um violão sem suas cordas. A necessidade da oração foi explicada por Sutter, embora o que ele disse fosse dirigido a uma classe de rapazes. O princípio é aplicável a todas as pessoas. Durante este curso, você vai fazer 35 impressões nas mentes desses jovens. Em nossas escolas dominicais, em classes que se reúnem todos os domingos do ano, o número de impressões seria 52. Sendo você um guerreiro do Senhor, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, foi posta em suas mãos, e o Senhor lhe pede que desfira 52 golpes contra o inimigo do reino de Deus. Cada vez que você se reúne com sua classe, trava-se uma batalha. Então, para vencer, devemos orar sempre. Dica 5. Prepare a si mesmo. Por último, essa dica trata sobre um complemento da anterior. O que foi dito acerca da oração nos faz pensar no que é o ensino na escola dominical. O professor é mais importante que a própria aula. O trabalhador é mais importante que seu trabalho. A vida do professor é que dá força a seu ensino. O que ele é influi com mais força sobre a classe do que o que ele diz. Use a linguagem que quiser, disse um famoso escritor. Ela nunca dirá mais além daquilo que você é. O professor deve perguntar a si mesmo: sou um exemplo da verdade que tento inculcar em meus alunos? Procuro ensinar-lhes a ser pacientes? E eu sou paciente? Esforço-me para ensinar-lhes a orar. Eu oro? Baseado neste princípio, um homem que havia sido convidado a falar a um grupo de professores acerca do tema conduta, falou da conduta dos professores e obreiros, em vez da conduta dos alunos. O que é o arco para a flecha é o professor para o aluno, conclui Pirman. Estas foram as 5 dicas sobre como preparar uma aula com êxito para a sua classe de escola dominical. Gostou de refletir sobre este assunto? Diga o que tocou você e também compartilhe a sua experiência. Comente abaixo e ajude a enriquecer este vídeo. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até o próximo vídeo.